Olá, meu nome é Luiz Fernando Kitajima, sou professor da disciplina de recuperação de áreas degradadas do curso de Gestão Ambiental da Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Bem-vindos à nossa sétima aula, que é sobre as etapas da instalação de um projeto de recuperação de áreas degradadas, ou PRAD. Na aula anterior, nós falamos sobre o PRAD, que é um projeto destinado a recuperar uma área que sofreu degradação ambiental. Nas aulas anteriores, falamos de algum desses procedimentos de recuperação, sendo que também falamos o que direciona ou as diretrizes de um PRAD. São determinados pelos estudos ambientais. Nós vamos falar nessa aula nos passos destinados à confecção do PRAD. Muito bem, então, revendo o que citamos na aula passada, os objetivos e metas de um PRAD, para princípio de conversa, ele é um documento hoje exigido em lei. Por exemplo, pode ser colocado, ou melhor dizendo, faz parte de estudos de impacto ambiental e o seu relatório, o EIA-RIMA, e também em termos de acerto de conduta, quando um empreendimento já está funcionando antes da exigência de licenças ambientais e ela precisa, caso tenha cometido algum impacto ambiental, promover a recuperação do impacto que ela causou. Muito bem. Mesmo empreendimentos menores podem ter a necessidade de um PRAD mais simplificado. Assim sendo, os objetivos do PRAD é recuperação da área degradada, claro, mas também o PRAD tem como objetivo a criação do roteiro, do caminho das pedras, do mapa de como fazer todo o trabalho de recuperação, ter as informações e especificações técnicas que são importantes, inclusive, para quem desejar fazer recuperação em situações semelhantes, e, claro, um objetivo é dar uma ordem lógica a tudo isso. Ou seja, no trabalho de diagnóstico, no trabalho de recuperação e nas suas considerações finais. Muito bem. Agora, esses objetivos têm que levar em consideração o seguinte critério: leis vigentes, especificações emitidas pelo órgão ambiental que vai aprovar ou analisar o PRAD. Também envolve os planos e projetos que o dono, proprietário da área que sofreu degradação, quer dar àquela área. Ou seja, ele quer que a área seja igual ao que era antes ou vai, por exemplo, transformar a área num parque. E, claro, os aspectos sociais e econômicos. Se essa atividade tiver algum tipo de prejuízo e como ela causar algum prejuízo à comunidade e se o retorno pode ser viável através do PRAD. Ou seja, a comunidade sofreu por causa do impacto prejuízos. O PRAD pode promover, através da recuperação, a recuperação também dos prejuízos sofridos pela sociedade. É um critério que tem que ser verificado. Em outras palavras, a comunidade sofreu, o PRAD vai resolver? Se resolver, vai valer a pena? Isso são alguns tópicos e critérios que têm que ser levados em consideração. Também, uma coisa importante, o PRAD deve ser discutido com os proprietários ou proponentes, não se pode fazer um PRAD à torta e à direita, impondo de cima para baixo, e também tem que ser discutido com técnicos do órgão licenciador, que muitas vezes dá orientações importantes quanto ao PRAD. E tem que apresentar o panorama social e econômico das áreas vizinhas. Por quê? Porque muitas vezes, como as áreas vizinhas podem de alguma forma ser afetadas pela recuperação, é preciso conhecer o que eu tenho nas áreas vizinhas para indicar, inclusive, as atividades que podem ser beneficiadas ou atividades que podem prejudicar o processo de recuperação. Assim sendo, a metodologia que vai ser apresentada, os métodos a serem apresentados devem considerar característica do impacto, características naturais e a resiliência a ser sucessão secundária. Resiliência é, digamos, a resistência, a capacidade de resistir daquele terreno, tanto resistência ao próprio impacto quanto durante o processo de recuperação, se ela consegue manter a recuperação que foi iniciada. E, claro, os processos de sucessão secundária. Em outras palavras, se conseguirmos instituir uma sucessão, ou seja, um contínuo processo de formação de instalação de diversas comunidades de espécies vegetais naquela região
elas vão conseguir se instalar e que tipo de comunidades eu vou ter. E, claro, delimitar as áreas que vão sofrer influência dessa recuperação, que muitas vezes o processo de recuperação não se limita não irá limitar uma área, mas pode limitar as áreas ao redor. Então, tenho que saber onde eu quero chegar. Quero recuperar a área? Quero ser igual a que era antes? Ou quero que ela tenha uma nova utilidade? E aí a meta do PRAD define as tarefas específicas para se alcançar esses objetivos. Muito bem, procedimentos para elaboração do PRAD. É bom lembrar que como existem órgãos e órgãos de meio ambiente, ou seja, federais, estaduais, municipais, pode haver algumas mudanças entre os procedimentos, mas de uma maneira geral contém uma parte introdutória, explicando o porquê do projeto, etc., caracterização do empreendimento em si e do local, lembra um pouco, inclusive, isso e a rima, o diagnóstico ambiental, a descrição de como está o ambiente, quais vão ser os métodos que vou utilizar e qual o cronograma, um tópico importante que foi citado na aula anterior. Na parte introdutória, então, o que eu vou ter? Uma introdução, objetivos e metas, caracterização da região, com uma descrição resumida, né, dessa caracterização e, claro, toda a equipe técnica. Em seguida, temos a caracterização do empreendimento, com informações sobre o empreendimento, localização e acesso, descrição da área degradada em si, inclusive recomenda-se pegar áreas 1 km até 1 km além da área que foi degradada, o período do funcionamento desse empreendimento que causou o impacto, certo? E informações sobre outras atividades exploratórias que estejam acontecendo na região, como mineração, por exemplo. Demos então o diagnóstico ambiental, que consiste em conhecer os impactos, conhecer o meio biótico, o meio abiótico, fauna, flora, clima, geologia, conhecer também os aspectos sociais ao redor, que também são citados de maneira bastante resumida no começo. Essas informações podem ser obtidas tanto em campo quanto consultando bancos de dados de órgãos públicos, e a cobertura fotográfica da região pode ser de grande importância para poder se determinar e trabalhar com diagnóstico ambiental. Em seguida, definimos a metodologia que será usada. Não é preciso descrever todas as metodologias, só que se quer usar. E, claro, o cronograma. Uma vez que você está elaborando o PRAD, é importante que tenha acompanhamento de um profissional habilitado, certo? E, na confecção do PRAD, esse profissional tem que estar vinculado com um registro de anotação de responsabilidade técnica ou ART. Pessoal, isso é importante. Por quê? Porque, tudo bem, vou fazer um PRAD, ótimo, mas esse PRAD tem que ser feito por pessoal competente. E, nesse caso, principalmente o coordenador de quem vai fazer o PRAD tem que ter a anotação de responsabilidade técnica, o ART, que é emitido pelo órgão competente. Por exemplo, se o responsável é engenheiro, ele tem que pegar o seu ART lá no CREA. Muito bem, uma vez que é feito esse documento, o PRAD, tem que ser entregue cópias também dos documentos pessoais, tanto das pessoas envolvidas quanto também os documentos fundiários. Ou seja, junto com o PRAD, é importante ter a documentação das pessoas e da área, para saber se a área, por exemplo, não está sofrendo ocupação irregular, invasões, está sob litígio, muitas vezes está sob disputa de herança. Isso pode causar problemas no PRAD. Muito bem, um aspecto importante do PRAD é saber o que eu vou fazer com aquela área, como foi dito antes, o desejo de qual finalidade eu devo dar aquilo. E uma das respostas a essa definição está no zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental define como deve ser feita a ocupação e uso de uma determinada área. Se eu tenho uma área que não pode ser ocupada nem usada, uma área que não pode ser ocupada, mas pode de alguma forma ser explorada, e que pode ser ocupada e explorada. Então, esse procedimento de determinar como eu vou ocupar uma área e que uso eu vou dar é o chamado zoneamento ambiental. Sendo que, no caso específico, o zoneamento ecológico-econômico, o ZEE, é um instrumento da própria Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, para a Política Nacional do Meio Ambiente funcionar,
funcionar, nós temos o ZEE. Muito bem. Esses zoneamento ecológico econômico pode ser tanto em escala nacional até municipal. O que vai ter nesse ZEE? Nós teremos os parques florestais, ecológicos, reservas ou áreas menores, como as estações ecológicas. Por outro lado, podemos lembrar que, com isso, o zoneamento ecológico econômico ele pode permitir que você dê o uso correto quando você quer recuperar uma área. Se o ZEE permitir, você pode fazer um uso sustentável ou aquela área tem que voltar a ser como era antes de sofrer degradação. Além disso, o ZEE pode ser usado pelo poder público quando o poder público se encarregar da recuperação de uma área degradada, se for o caso, em articulação com políticas de desenvolvimento de uma região ou políticas de preservação de uma região. Ou seja, vai fazer o PRAD, quer dar um uso, tem que ver o zoneamento ambiental da região. E essa ocupação tem que estar de acordo com planos e políticas de ocupação daquela área. Você não pode chegar e dizer, aqui eu vou fazer um camping. Beleza, quando vê a política da região é de incentivar áreas que sejam, digamos, que usando um termo mais simples, intocadas, que não possam ser exploradas. Agora, outro ponto importante, o zoneamento pode ser também aplicado às cidades. Tanto é que o Estatuto das Cidades exige o chamado plano diretor, que orienta a expansão e ocupação de uma cidade. E a ocupação de uma cidade pode também definir zonas aonde eu posso ter ocupação ou não posso ter ocupação, porque ali pode ter algum tipo de risco, algum tipo de problema, uma área protegida, por exemplo. Ela garante assim, a correta ocupação do terreno, regularização fundiária, porque é importante por causa da cobrança de impostos, entre outros. Muito bem. Agora, esses planos diretores devem ser aplicados para quem? Muito bem. Podem ser aplicados para qualquer município à torta e à direito? Não. Eles normalmente são aplicados para municípios com mais de 20 mil habitantes, que sejam integrantes de grandes regiões metropolitanas, que tenham áreas de interesse turístico ou situado em áreas que têm influência de empreendimentos de importante impacto ambiental. Então pode ser um município pequeno, mas ele fica próximo, por exemplo, de uma siderúrgica. Aí tem que ter um plano diretor para a ocupação da área urbana. Em suma, da mesma forma que nós temos que, no PRAD, definir o uso de uma área, levando em consideração o zoneamento urbano, zoneamento ambiental, desculpem-me, a ocupação de áreas urbanas, que também gera impactos ambientais, quem tem que levar em consideração o quê? Tem que levar em consideração o plano diretor, porque ele vai definir se naquela área você deve ocupar ou não deve. E isso, é óbvio, define também o destino que será dado àquela área. Um exemplo típico são os parques da região de Curitiba. Um deles, cujo nome me foge à memória agora, ele foi construído numa área que era mineração e hoje é um parque de uso público cuja construção é uma área que sofreu recuperação, foi uma área que com certeza teve que ter um PRAD equivalente e, como consequência, dentro da política do governo da época de ampliar as áreas verdes da cidade e com isso o plano diretor determinou aquela área é uma área de parque. Bom, basicamente é isso. Espero que tenha apreciado a aula e até a próxima.